Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com a professora doutora Graziela Ninck Dias Menezes, coordenadora da comissão que vai implantar o campus do IFBA em Itabuna, e que foi aluna de filosofia na UESC e é mestre e doutora em educação de contemporaneidade e realiza pesquisa sobre diversidade na educação profissional e tecnológica. Professora, o que vai ser o IFBA para Itabuna? Como foi a ideia de se trazer essa instituição? Bom dia Kleber, bom dia a todos os ouvintes, as ouvintes desse canal. O Instituto Federal da Bahia é uma instituição centenária, né? Ela data desde 1909 e ela é conhecida muito na nossa geração, antigamente como Cefetes, antigos Cefetes e as EMARCs. Então, desde 2005, ainda no primeiro mandato do governo Lula, houve uma iniciativa de ampliar esta rede. E ao longo dessas duas últimas décadas, a rede saiu de 140 escolas para mais de 700. Né? Então, neste terceiro mandato, por uma decisão política, né, do governo federal, estão sendo criados mais 100 novos campi para todo o Brasil. A Bahia está recebendo 8 novos campos, sendo que deles um em Itabuna. Então, foi uma decisão política e estratégica do governo federal de definir as cidades que estariam recebendo. É bom lembrar que Itabuna era a única cidade de médio porte da Bahia que ainda não tinha um campus. Então, isso também é importante mencionar, porque isso coloca a necessidade que a nossa cidade já devia, né? Já tinha. E então foi entregue essa missão ao Instituto Federal da Bahia. Ela está implantando em Macaúbas, é importante lembrar, em Poções, Itabuna e em Cajazeiras, em Salvador, que vai ter a partir de agora 2 novos campi. Então, o projeto de implantação está sendo coordenado, né, em linhas gerais, nesses 4 campos, pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFBA, e localmente foi constituída uma comissão, que ela é uma comissão muito ampla, além de profissionais do Instituto Federal. Nós temos também a participação do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria de Educação do município, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. Então, é uma comissão muito ampla, com assessoria das pró-reitorias do Instituto Federal. Agora, o local desse campo, qual a área? 5 hectares, parece, né? Isso. E a área construída, como é que vai ser o projeto até agora? Então, vamos lá. Foi escolhida a área do oeste da nossa cidade. Se a gente observar bem do viaduto, né, em direção ao oeste, na Ferradas, seguindo ali, a gente não tem nenhum equipamento público de escola de ensino médio, nem superior. Tínhamos antigamente a UFSB, mas que se deslocou para o lado leste. Eu sei. Então, a escolha foi estratégica, porque o projeto dos institutos federais, nessa ampliação da rede, prevê a interiorização, o que é muito importante, porque o Instituto ele é um indutor de desenvolvimento regional. Então, ele naquela localidade, ele vai estar atendendo uma comunidade que antes, até então, não tínhamos, né? Não estava coberta pela escola média. E também ela é um polo, ela está numa região por onde passa o cruzamento das BRs, portanto, as cidades circunvizinhas do nosso território também conseguem acessar de forma mais fácil esse local. O terreno, né, está sendo doado pela Prefeitura Municipal, porque foi um pactuado com o governo federal, que as cidades que estavam recebendo, elas precisariam da doação do terreno, a contrapartida. Então, a Prefeitura Municipal está entregando terreno de 5 hectares. E o projeto arquitetônico que foi apresentado no seminário que nós desenvolvemos na terça-feira, ele foi elaborado por uma equipe interna do IFBA, com a participação de pedagogos, profissionais da educação física, da arquitetura, pensando justamente na mobilidade e nas demandas que
o cotidiano do Instituto desenvolve, né? Com pesquisa, extensão e ensino. Então, como é que esse equipamento iria se organizar do ponto de vista da sua arquitetura? As aulas são o dia inteiro, em tempo integral, com alimentação para o aluno? Existem várias modalidades de ensino, né? A educação profissional técnica, ela oferta a educação do ensino médio até o ensino superior, além da qualificação profissional, que são cursos de 160 horas, 120 horas, que qualifica pessoas que já estão no mercado, mas que precisam de uma atualização. Eles seriam técnicos, no caso? Ensino técnico, né? Então, a gente, por exemplo, agente de cooperativismo, a gente pode ofertar um curso de 160 horas. Mas, por lei, por exigência legal, a demanda de oferta das aulas regulares, ela precisa atender 50% para o ensino médio integrado. Significa que a gente trabalha direto a nosso público central, né, ou de maior demanda. É a juventude que vai acessar o ensino médio e que ela faz junto, integradamente, a formação propedêutica e a formação profissional. Esses alunos, eles têm que formação, quando eles chegam no mercado de trabalho, empregabilidade, você leva a demanda também de emprego para a comunidade que está ali se instalando? Então, é muito importante você colocar essa questão. Só para completar um pouquinho a resposta anterior, já chegando nessa, a oferta ela pode ser em tempo integral, como ela pode também ser em tempo parcial. Então, essa é uma das questões que nós estamos em processo de estudo para definição. Agora, esse estudo que nós estamos realizando, então essa comissão local, ela tem um papel de realizar o estudo para identificar quais são os melhores eixos tecnológicos a serem implementados. E isso perpassa pelo diálogo com os arranjos produtivos, justamente porque é preciso pensar esse jovem que sai formado ou o adulto que vai fazer até uma pós-graduação dentro do IFBA, como que ele dialoga profissionalmente com a região, com as ofertas. Ou como ele também pode empreender novos arranjos produtivos que gerem outros empreendimentos, outras ofertas de trabalho e renda. Por exemplo, o seminário teve uma parte de técnica, discutir, apresentar o projeto arquitetônico, e teve uma parte também de sugestões da comunidade. Que sugestões foram interessantes nesse processo? Foi muito bom. Nós ficamos muito felizes com o resultado do seminário. Tivemos a participação de diversas instituições, a Universidade Federal Sul da Bahia, a UESC, a nossa antiga UESC, os nossos parceiros dos próprios IFES, o Instituto Federal da Bahia, o Campus Ilhéus, do Campus Ubaitaba, o IFE Baiano de Uruçuca. Então, tivemos uma comunidade representativa, além dos movimentos sociais. Tivemos presente também entidade de classes. Então, foi muito interessante o seminário. De um modo geral, a gente percebeu que a cidade acolheu muito bem a ideia, né? Tem sido percebida como um grande presente que chegou para a nossa cidade e foi pautado algumas reflexões. Uma delas é atender justamente a população que mais precisa, que eu acho que esse anseio da comunidade comunga muito com os objetivos do Instituto Federal, que é de buscar aquele jovem que muitas vezes pode ser o primeiro na família a acessar uma educação pública de qualidade, né? Que não delimite esse futuro apenas na formação técnica, mas que possa dar ele ferramentas, instrumentos para que ele alce campos maiores. Então, acho que essa foi uma das questões principais. Além de uma educação, eu acho que outro fator que foi importante, uma educação que conecte nossos estudantes com o futuro. Então, é importante pensar o que é que os arranjos produtivos atuais demandam. Entretanto, a gente precisa olhar como é que está se caminhando a economia para o futuro. E hoje a nossa economia caminha para determinados campos que eles chamam de intangíveis, né? Que é a produção intelectual, marcas, patente, tecnologia 5.0. Então, inteligência artificial. Então, é preciso conectar uma formação que a partir dessa nova realidade que está se impondo, a gente possa contribuir com a economia atual, né, e não ficar estagnada nela. E você falou do aspecto social, e Itabuna tem uns dados interessantes em termos sociais. É a 161ª cidade do Brasil em população. Até aí tudo bem. Quando a gente vai na renda per capita, é R$20 mil por mês.
Isso, na Bahia, que é uma renda per capita PEBA, é 23 mil. E nós temos uma defasagem. Nós somos o 63º município da Bahia em renda per capita. Quando a gente vai para o Brasil, que é 5.500, 740 municípios, por aí assim, nós somos 3.178, 98 por aí em colocação no ranking brasileiro. E 39% da população vive de Bolsa Família. A cidade tem cerca de 20 anos que não tem um investimento estruturante, inclusive. O último que eu acho que foi mais ou menos estruturante foi o shopping, que gerou emprego, mas ao mesmo tempo esvaziou o comércio. E os dois hoje enfrentam a tecnologia que vende digitalmente na coisa, e o cara não precisa sair de casa para comprar. E aí, o que fazer para mudar esse cenário de Itabuna, que vai continuar sendo o polo da região, polo de educação, polo de serviços e um polo de comércio? Olha, Kleber, esse é um desafio, acho que pode colocar, esse é um desafio enorme, né? O Instituto, ele pode contribuir, eu acho que ele tem toda a potência para contribuir, mas obviamente que isso é preciso convocar todos os agentes, né? O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Então, dentro desse sentido, eu acredito que o Instituto ele pode contribuir justamente nessa perspectiva da indução, do desenvolvimento com novos arranjos produtivos, com novas profissões que dialoguem e que potencializem, por exemplo, né, você formar estudantes que sejam capazes de contribuir para um comércio digital, para levar essa ferramenta até os comerciantes. É um caminho simples que eu estou notando, mas que de alguma forma dialoga com isso. Agora, sobre os dados, inclusive a gente apresentou, né, que são extremamente preocupantes, da situação da nossa renda. E mais que isso, se a gente olhar hoje, Itabuna tem em torno de 40 e poucos mil empregos formais. E nós levantamos e apresentamos no seminário que 10 mil, ou seja, um quarto desses empregos, onde a população está mais concentrada em termos de mão de obra, ainda não chega a 2 salários. Então, 2,1 na média. Exatamente. Então, é muito preocupante, você coloca. Então, eu acredito que a gente precisa, de fato, e a gente olha quais são os cursos que estão sendo mais ofertados em termos de educação profissional na nossa cidade. São cursos que não geram novas especialidades e que colocam nossa juventude dentro apenas dessas mesmas profissões que estão sendo ofertadas com essa mesma renda. Então, o nosso caminho, o que a gente está pensando para a UIFBA, é levar nossos alunos para criar novos arranjos e gerar outras profissões, até porque hoje você pode estar conectado com diversos setores, diversos polos de produção e que necessariamente você não precisa sair do local. Então, a gente entende que é preciso gerar outras possibilidades de empregabilidade e de empreendimento. Como eu já falei, a gente está ainda em processo de estudo, a gente não tem ainda como definir quais cursos, mas, por exemplo, nós apontamos que o eixo de informação e comunicação, ele é imprescindível, porque você precisa hoje toda a nossa rede de dados, né, passa por compreender os sistemas de informação, os sistemas de telecomunicação, e isso certamente vai compor esse eixo vai estar presente, está no nosso horizonte. A discussão de controles e processos industriais, automação industrial, porque hoje, por exemplo, a gente tem não só Itabuna, mas nosso território, a gente sabe que a gente tem uma potência na lavoura, né? Não só cacaueira, mas da própria agricultura familiar. Entretanto, é preciso você ter hoje, levar tecnologia para essas atividades. A agricultura hoje em Itabuna representa 1% do PIB. Itabuna, sim. No território ele chega a 9%. Né? Porque é muito pouco também, né? É pouco, assim como a indústria Itabuna é 14% e no território é 18%. Mas é justamente isso, a gente precisa gerar novas, implementar novas possibilidades de tecnologia para essas atividades, para inclusive atrair. Se você tem a formação de jovens com conhecimento e com capacidade de gerar novos produtos, novos elementos, novas máquinas, né, que dialoguem e que sejam efetivas para a nossa realidade local, a gente entende que isso pode potencializar a economia. Agora é uma grande ameaça, um grande número de profissões que podem estar desaparecendo, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala de gerar novas habilidades ou
novos campos profissionais, é justamente conectando com isso. Porque se, por um lado, existem profissões que estão sendo colocadas como possivelmente extintas, há outras tantas que estão sendo criadas. Então, o diálogo com as novas tecnologias é fundamental. Esse diálogo é imprescindível, porque se você não pensa, quer dizer, como é que está sendo gerada a nova economia que está aí na nossa... Já está aí, você está formando profissionais para algo que já está se extinguindo. Então, como você bem disse, né, hoje em dia o comércio é esvaziado porque as pessoas compram online. Então, como é que a gente pode fazer com que nosso jovem seja esse sujeito que vai estar gerando plataformas, por exemplo, para potencializar um comércio que está aí presente na nossa realidade. Então, a perspectiva que a gente tem caminhado nessa comissão é colocar alguns princípios fundamentais, né? Eu acho que tem a questão da inclusão, que a gente não pode abrir mão, da sustentabilidade, né? Da tecnologia e da criatividade. Então, acho que a partir desses 4 princípios basilares, além, obviamente, de pensar em educação crítica, reflexiva, né? A gente precisa pensar em cursos que os seus projetos políticos caminhem olhando para esses 4 elementos. Pelo que está programado até agora no projeto, quando o IFBA vai estar implantado em Itabuna? Olha, o IFBA, nós temos já o terreno, né? Estamos aguardando a finalidade da dominialidade do terreno, que é o momento em que, de fato, o terreno passa a ter posse, né? Pelo Instituto, mas a gente aguarda que nos próximos dias isso já se realize e a gente imediatamente vai lançar a licitação. Esse processo é coordenado pela reitoria do Instituto Federal e após a licitação a gente espera-se que em 18 meses a sede própria do Instituto esteja já pronta. Provisoriamente está em negociação um outro espaço para que a gente possa ter uma sede provisória e já iniciar nossas atividades nessa sede, com curso de qualificação profissional. Esse ano ainda ou no próximo ano? A expectativa é para esse ano ainda. A gente está aguardando a tratativa da prefeitura, porque o município ele é um grande parceiro, né? Ele também tem sido capitaneou também essa vinda do Instituto para Itabuna, e uma das possibilidades é a organização desse espaço provisório para que a gente possa funcionar com os cursos de qualificação. Os cursos regulares de matrícula efetiva com o ensino médio dependem também de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que não vai atender o campus Itabuna, vai atender os 100 novos campi no Brasil. Então, só a partir da aprovação desse PL que a gente vai poder efetivamente contratar os professores, fazer o concurso para que esses professores possam se incorporar ao quadro do Instituto Federal. Agora, quantos alunos vai ter Itabuna? 1.200? 1.200. Esse Instituto para Itabuna, ele deve iniciar, a gente tem uma tipologia, chama 60-40, mas já com a perspectiva de chegar a 70-45. E com essa tipologia de 70 professores e 45 técnicos, a gente atinge 1.200 estudantes do ensino médio após graduação. Agora vocês também vão precisar de toda uma infraestrutura operacional. Restaurante vai ter, refeitório, Sim. Área de lazer, de esporte. Exatamente. O equipamento, acho que é uma coisa importante, né? Dizer, o equipamento do Instituto Federal, ele foi pensado como uma escola de ponto de referência. E para isso é preciso que a estrutura física seja adequada. Então, além de salas amplas, climatizadas, tem auditório próprio, refeitório, quadra poliesportiva, laboratórios, né? Então, no primeiro, a gente tem a ideia de que são 5 hectares, é uma área extensa, mas nessa primeira etapa vai sair o pavilhão administrativo, o pavilhão pedagógico, o auditório, o refeitório e a quadra poliesportiva, porém ela não vai estar coberta no primeiro momento. Aí vamos buscar investimentos, né? Emendas parlamentares, investimento do próprio orçamento público,
além também de parcerias para poder a gente continuar ampliando essa estrutura da gente. Você não tem inicialmente uma área de 6 mil e poucos metros quadrados? Inicialmente ia ser construída 6 mil metros, 6 mil e uma fração, né, de metros quadrados, mas o projeto arquitetônico já vem contemplando aonde estaríamos ampliando as outras etapas. Ele é modular, no caso. Ele é modular, né? Ele é modular. É um pouco diferente do campo atual, por exemplo, o campus mais próximo de nós é o campus Ilhéus, que é um campus em que você tem todas essas infraestruturas praticamente dentro de um grande espaço, né? Esse campus ele é horizontal, já pensando também na questão da acessibilidade, né, da possibilidade de locomoção. Não tem escada, ele é todo plano, todo horizontal, o que vai possibilitar melhor acessibilidade. E ele é também feito modular, portanto a gente consegue atuar nele enquanto você vai também fazendo o projeto de ampliação. Agora, quais são os desafios assim da interiorização da educação pelo IFBA? Olha, são muitos, né? Uma das questões, por exemplo, é Itabuna talvez não seja tão difícil com isso, mas a gente tem a fidelização dos professores, porque você precisa trazer profissionais de ponta que vão passar a atuar, que é uma contribuição muito importante, mas isso também é um desafio. O outro é justamente sendo todos esses processos novos, porque, como eu falei inicialmente, não é o Instituto sozinho que vai fazer isso, mas ele precisa dialogar e precisa estar olhando para ter um passo mais à frente. E isso é um desafio porque você precisa, na verdade, mobilizar outros agentes, né, na sociedade local para que isso aconteça. Além disso, acho que um desafio importante que a gente enfrenta, e no caso de Itabuna, é um outro dado, é a qualidade de educação básica. Eu acho que o Instituto, ele também pode provocar e ele precisa ter como desafio, né, qualificar a educação básica. 4,7 a média de Itabuna. 4,3. Itabuna está na educação ensino fundamental 1, fundamental acho que é 3,9, fundamental 2, 4,3. E a gente vai precisar, por exemplo, fazer uma grande parceria com o município para que se a gente quer que esse estudante, né, que está lá na periferia, que mais precisa dessa escola, acesse essa escola, a gente precisa qualificar essa aprendizagem. Agora, por que tanto professor com doutorado, mestrado e tudo, e a qualidade da educação ruim ainda? Por que sim? Olha, essa pergunta de milhões, né? Porque são variáveis, muitas. Eu acho que a formação docente, ela é certamente um dos pilares fundantes, mas eu acho que também nós temos questões como a própria condição de trabalho, né? Os equipamentos da educação são fundamentais, porque a valorização do professor não passa só pelo seu salário, né? Passa pela formação, passa pelo salário, passa pelas condições efetivas de trabalho, né? Além disso, a gente precisa entender que a escola, em muitos bairros da cidade, isso já não é uma coisa da agora, a gente tem bairros que a gente procura quais são os equipamentos públicos, a gente só encontra uma escola. E às vezes nessa escola ela recebe uma demanda que passa desde o aluno que sofre múltiplas formas de violência, entre elas a fome, né? Até questões mesmo de acesso, né? De deslocamento, de possibilidade de acessar essa Alunos escola. com deficiência que precisam de um professor específico para atender a demanda dele. Exatamente. Nós temos hoje... encarece o custo da educação. Exatamente. Eu não diria que encarece, mas que exige maior investimento, né? Porque a educação, eu vejo que ela nunca pode ser cara. Ela sempre será um investimento importante, mas, de fato, a gente precisa pensar o financiamento da educação, né? E no atual contexto, a gente sente que isso é preciso que a sociedade cada vez esteja mais atenta a olhar que a política, às vezes, de corte de gastos, de contingenciamento, atinge diversos setores, mas quando atinge a educação, a gente está atingindo perspectiva de futuro. Agora tem também notícias nas televisões de alunos agredindo professores e tudo. Ontem mesmo, numa televisão aí, passou um caso desse. Isso implica numa crise para o educador também? Eu acredito que sim, né? Na verdade, existem alguns aspectos que... E aí eu falo não apenas como instituto, mas aí estou falando como alguém que estuda educação. E, por exemplo, até então, a gente não tem vivido... Eu sou professora do Instituto há mais de 15 anos, né? Dentro da minha experiência profissional no Instituto, a gente nunca viveu isso.
mas já fui professora da rede municipal aqui durante muitos anos. E a gente ouve notícias, né? Não só local, mas no Brasil como um todo, desse cenário. Eu acredito que existe uma crise na educação, no valor da educação. E isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. O prazer e o valor, por que a gente precisa conhecer, fazer da escola um espaço de produção de conhecimento, produção de ciência. Eu acredito que isso é algo que a gente precisa refletir junto com a comunidade, junto com os pais. Por um período, eu vejo que há um depósito na escola de que a escola garantiria um futuro melhor, inclusive economicamente. E hoje, necessariamente, a pessoa que conclui uma graduação, ela não significa que ela já está empregada. A gente sabe o desafio. No mundo cada vez mais em que a tecnologia adentra o campo da produção, a gente percebe a redução de postos de trabalho. Então, por isso que é importante a gente pensar essa escola para a promoção e formação de um sujeito crítico, né, reflexivo, com conhecimento de fundamento científico e tecnológico, capaz de pensar a sua realidade e intervir sobre ela. Porque se você pensar que a formação é apenas para que ele saia, um profissional para atuar no campo A ou no campo B, de forma muito restrita, a gente está fadado a colocar um estudante no mercado, no mundo do trabalho posteriormente, que não vai encontrar esse posto. Qual a relação inteligência artificial e educação? A inteligência artificial, para mim, ela precisa ser encarada como uma ferramenta de potência do processo educativo. E ela já está na nossa realidade. Eu sou professora, eu atuo na docência da educação do ensino médio, educação básica. E como acho que muitos professores hoje já recebem, às vezes o estudante quer trazer um texto que não foi ele que fez. Então eu acho que a gente precisa desmistificar, colocar isso como um problema e trazer isso como uma possibilidade, né, para a sala de aula. Usar a IA como uma ferramenta para pesquisa, para a produção da criatividade, porque inclusive hoje existem programas de mestrado, doutorado, em que o estudante ele pode colocar o que é que ele produziu por meio da IA, qual foi o tipo de pesquisa que ele realizou para solicitar que a inteligência artificial gerasse aquele produto. Porque é preciso pensar que a inteligência artificial ela não é uma inteligência autônoma, ela depende dos comandos de quem vai operá-la. Ela precisa de ser alimentada por informações que são produzidas por nós humanos. Então, eu acredito que a gente precisa entender que a IA está a nosso serviço e não nós a serviço dela. Sim, mas como o nosso tempo é limitado, nós temos 30 minutos para conversar, que mensagem você deixa para os ouvintes e para o futuro do Instituto? Dizer que o Instituto Federal ele é um equipamento público, gratuito, de qualidade e que ele precisa ser ocupado, precisa ser acolhido e incorporado pela população de Itabuna, por todas as cidadãs, cidadãos, né, da nossa cidade, mas em especial pela comunidade popular de Itabuna, que precisa ver nesse equipamento um horizonte, um futuro para a sua juventude. Eu acredito que o Instituto ele gerará novos horizontes e dizer que a construção dessa política na nossa cidade, ela tem sido orientada por um diálogo aberto, efetivo, democrático e que nós estamos dispostos, né, a manter esse diálogo e gerar com isso uma instituição realmente que faça sentido para a nossa sociedade. Tá, muito obrigado. Agora, como estamos no fim de semana, vou dar 2 sugestões. Um filme, Life of Crime, A Vida de Crime, 1984-2020, de John Alpert, que narra um documentário sobre a vida de 3 jovens envolvidos com crime. E um deles até não queria que os filhos dele entrassem nessa senda. E o filme envolve tráfico de droga, homicídios e tudo que acaba numa prisão. Também é um livro, É Possível Salvar a Europa, de Thomas Piketty. Ele tem um livro sobre o capital nos anos do século XXI
E o livro é resultado de mais de 80 artigos publicados na revista Libération sobre economia. Ele fala de tarifaço, do imposto, o imposto imbecil que é cobrado do cidadão também, e do imposto sobre o carbono. Ele também fala dessas complicações que a gente está assistindo hoje, mas no livro dele tem um horizonte entre 2007 a crise de 2007 e 2008 e vai de 2001 a 2011. Bom final de semana para todos e muito obrigado.